O cronograma era absurdo. Pra você ter uma ideia, eu tinha de 8 a 9 matérias por dia para bater na época. E aí fazia 8 horas de estudo, né? Mas era aquelas 8 horas assim, pauleira. E você, no máximo, dava um intervalo de 5 minutos. E era muito complicado, porque, se não me engano, a live que eu assisti sua foi exatamente falando isso, da questão de você ter um ciclo absurdo e você não conseguia cumprir. E uma coisa que acontecia muito comigo, que era quando eu chegava, eu engatilhava na matéria, eu tinha que parar e tinha que trocar para outra. E aí eu... Exato, eu estava começando a assimilar e aí eu tinha que parar. Na verdade, eu te conheci pelo Instagram. As lives lá numeradas, né? Sim, eu acho que eu entrei numa live daquela e aí eu falei assim, nossa, que coisa diferente, né? Então, eu falei, acho que aqui é o ponto-chave aqui que eu preciso. E eu estou estudando para analista judiciário do TRE. Analista do TRE, bacana. O que te chamou? Você falou assim, Roberto, isso aqui é diferente, né? Eu te conheci, isso aqui é o ponto-chave. Me explica, eu acho interessante isso, até para eu entender, compreender, o que te chamou a atenção, né? O que te fez pensar, ele é diferente dos outros, ou foi alguma live, algum vídeo? O que te chamou a atenção, assim, para te despertou essa curiosidade? Me conta essa parte. Então, é porque, na verdade, eu me formei no final de 2018, aí eu fiz a OAB ano passado. Tá. E eu sempre quis atuar na área pública, eu estagiava em área pública, então, assim, eu acho que é perfil, né? Tem gente que tem perfil para a área privada, eu sempre gostei da área pública. Sim. E aí, no final do ano passado, não sei se você lembra, mas saiu o TRF3, que inclusive foi para cá, para São Paulo. E eu falei assim, nossa, vou tentar fazer. Só que eu tinha 3 meses, né, para a prova. E eu tinha acabado de passar na OAB em agosto. E eu falei assim, eu tenho, né, tô com muita coisa fresca, porque algumas matérias são iguais, né, constitucional, administrativo. Porém, a abordagem, às vezes, é um pouco diferente. Mas eu falei, eu tô com muita coisa fresca. Então, eu vou focar aqui e vou tentar fazer. Você fez, no caso, para a OAB e durante a faculdade, né? Isso. Só que aí eu adquiri um curso, né? E eu comecei a fazer uma mentoria, tipo coach também. Tá. Eu falei assim, eu preciso otimizar esses 3 meses da melhor maneira possível. E eu só tinha 4 meses. Eu falei, bom, é tudo ou nada. Tá. Só que eu fiquei um pouco frustrada com o meu cronograma. E eu achava que o problema era eu, entendeu? Então, que eu tinha que me adaptar, eu tinha que dar um jeito. Só que o cronograma era absurdo. Era totalmente, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tinha de 8 a 9 matérias por dia para bater na época. Por dia. Meu Deus. Por dia. Porque o TRF3, ele tinha 15 matérias, né? 15, 14 matérias no edital todo. E aí eu tinha mais ou menos isso, 8, 9, no mínimo 7 matérias por dia para bater. Não, o quê? Não dava nem 1 hora de estudo por disciplina, no caso, né? Era no máximo 1 hora. E aí fazia 8 horas de estudo, né? Mas era aquelas 8 horas assim, pauleira. E você, no máximo, dava um intervalo de 5 minutos. E era muito complicado, porque, se não me engano, a live que eu assisti sua foi exatamente falando isso, da questão de você ter um ciclo absurdo e você não conseguia cumprir. E uma coisa que acontecia muito comigo, que era quando eu chegava, eu engatilhava na matéria, eu tinha que parar e tinha que trocar para outra. E aí eu... Exato, eu estava começando a assimilar e aí eu tinha que parar. E aí, às vezes, eu estava no meio do PDF ou no meio de alguma coisa, eu falei, putz, aí a gente tinha que eles explicavam pra gente que você botava a data, né, para você saber que você parou ali e você voltar. Mas assim, não dava. Porque quando eu voltava no dia seguinte, eu já não lembrava mais exatamente o que eu tinha lido, entendeu? Há 2 dias atrás. Então, assim... Há 2 dias, olha só. Então, assim, não rendia. Esse estudo picotado, digamos assim, né, Alexa, de ficar toda hora trocando disciplina, que eu entendo que tem pessoas que falam assim, deve ter sido essa a sua orientação, mas aí você dá como é que eles falam? É porque você refresca, dá novidade. Isso, é a quebra. Cérebro. A quebra. Isso, a quebra. E para você, então, isso aí se tornou... Não, e assim, eu já sou uma pessoa ansiosa.
né? Então, não funcionou, porque era aquilo, eu tinha pouco tempo. Então, eu fui buscar uma coisa que pudesse me ajudar, Sim. né? E, assim, não me ajudou, só eu fiquei cada vez mais ansiosa, porque eu não conseguia cumprir a planilha e acumulava. Aí, no dia seguinte, eu queria fazer o que eu não tinha feito no dia anterior, mas, obviamente, não dava. Então, eu fui ficando cada vez mais frustrada, e aí a ansiedade aumentava, a ponto de eu pegar a matéria para ler e ficar assim, tá, eu vou ler, mas eu já sei que eu não vou dar conta. Olha o pensamento da pessoa. Eu vou ler, mas eu já sei que eu não vou dar conta. Peraí, então isso é super importante. Obrigado por estar compartilhando, viu, Alexa? Porque provavelmente deve ter muita gente por aí que está estudando assim, ou algo parecido, e que talvez esteja o mesmo que você sentiu. Quer dizer, a forma errada como te orientaram a estudar gerou em você até a sensação de que você não ia dar conta, que não era para você, e que você... Aí você viu uma live, então eu entendi agora. Aí você viu uma live que eu falava justamente o oposto. Não estudem várias, milhares de matérias por dia, comece com poucas e estude uma disciplina por dia, e aí você mudou, então agora você está estudando assim? Então, aí eu fiquei muito curiosa, porque foi mais ou menos a metodologia, inconscientemente, que eu usei para a OAB, né, por exemplo, eu foquei em poucas matérias, né, Sim. E porque você precisa fazer 40 pontos, então assim, Sim. Não adianta você querer saber o edital inteiro. Você Sim. pode, mas se você não tem muito tempo, porque normalmente é final de faculdade, com TCC, com um monte de coisa, Exatamente. Você tem que focar naquelas grandes e se garantir ali. Quando eu atinei para isso, fez toda a diferença. Aí o negócio fluiu. Você lembrou, meu Deus, o Roberto tá pedindo para eu estudar como eu estudei. Exato. Deu certo e passei, né? Exato. Aí eu falei, nossa, é parecido com a metodologia que eu usei, por que não? Né? Aí eu fui ver. E aí, quando você falou, gente, uma matéria por dia, porque o que importa não é a quantidade, é a qualidade, eu falei, eu concordo com isso, mas todo mundo dizia que eu tava louca, que eu era errada, que não era assim, que assim eu não ia chegar em lugar nenhum. E eu falei assim, olha aí como tem gente que chega, entendeu? E não necessariamente eu tenho que me enquadrar naquele perfil que é 500 matérias, porque tem gente que funciona, mas comigo não funcionou, assim. E eu conheço, assim, poucas pessoas que funcionam desse jeito. Eu concordo com você, sabe? Eu entendo que qualquer estudante, e qualquer coisa que a gente faça na vida, não só em relação a estudo, mas quando o seu foco tá o tempo inteiro pulando de galho em galho, né? Quando você tá tentando misturar várias coisas. Porque, pô, o estudo é como você disse, quando eu começava a engatilhar, Roberto, eu tinha que parar, porque meu horário estava dizendo para eu parar. E o aprendizado